Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos trechos bem interessantes do livro As Armas da Persuasão, sabe? A ideia é tentar entender aqueles gatilhos psicológicos que fazem a gente dizer sim, muitas vezes, assim, sem nem pensar direito. E já começa com uma história bem curiosa, né? Aquela da loja de joias no Arizona, que não conseguia vender umas peças de turquesa. Boa qualidade, preço justo, mas nada. Tentaram de tudo. E o que funcionou? Dobrar o preço. Parece que não faz sentido, né? Parece mesmo contraintuitivo. Mas, olha, isso mostra bem os nossos atalhos mentais. Ou, como o livro chama, os padrões fixos de ação. Tipo a perufêmea, que só reage ao piar do filhote. A gente também tem essas respostas meio automáticas. É o tal do clique, zoom. No caso das joias, o que ativou foi a regra caro igual a bom. É um atalho que a gente usa para avaliar a qualidade quando, sei lá, não temos muita certeza, entende? Entendi. É uma forma de simplificar, né? E falando em percepção, tem outro princípio interessante que é o do contraste. A ordem como a gente vê as coisas muda como a gente percebe elas. Tipo o vendedor de roupas, ele mostra o terno caro antes da camisa ou do suéter, por quê? Exato. Porque, em comparação, o preço do suéter parece bem menor. Não é que ficou barato, mas parece mais barato. É uma tática bem eficaz e muitas vezes a gente nem nota que está acontecendo. Sim. Acontece em todo lugar, né? Venda de casa. Isso. Mostram primeiro uma casa não tão boa para depois a que eles querem vender parecer incrível. Até em coisas maiores, como no caso Watergate, né? Um plano lá de $250 mil acabou sendo aprovado depois que rejeitaram outros bem mais caros e malucos. De 1.500.000. Aí o último pareceu razoável. Nossa. E a reciprocidade, aquela sensação forte, quase uma obrigação de ter que retribuir um favor. Lembra do estudo que ele cita das pessoas que compravam o dobro de rifas só porque ganharam uma Coca-Cola do vendedor antes, mesmo sem gostar dele? É isso mesmo. A regra é tão forte que passa por cima até da simpatia. E o interessante é que não precisa ser um favor que a gente pediu, basta receber. Essa sensação de dívida é tão incômoda que às vezes a gente acaba retribuindo até mais, sabe? Só para se livrar logo daquilo. É verdade. E tem a técnica da rejeição seguida de recuo, que usa isso. O vendedor pede algo grande, que você provavelmente vai dizer não, aí ele recua para um pedido menor, que era o que ele queria desde o início. Isso cria uma sensação de que ele cedeu, aí você se sente meio obrigado a ceder também. É uma pressão em tanto. E a gente cai fácil, né? Mas e o compromisso e coerência? Aquela nossa vontade de ser consistente com o que a gente já disse ou fez. Tipo a estratégia das lojas de brinquedo no Natal, que anunciam aquele brinquedo super popular, os pais prometem para a criança, mas aí chega na loja e tem pouquíssimo estoque. Os pais acabam comprando outra coisa. Depois do Natal, o anúncio volta, a criança lembra da promessa e lá vão os pais comprar o brinquedo original para serem coerentes. É genial, de um jeito meio manipulador, né? Isso começa pequeno, com a técnica do pé na porta. Um pequeno compromisso no início, um sim fácil, abre a porta para pedidos maiores depois. Porque mexe com a nossa autoimagem. A gente quer se ver como consistente. Pensa nos prisioneiros de guerra que ele descreve. Começavam com pequenas declarações anti-americanas, coisas pequenas. E aos poucos, para manter a coerência, iam fazendo mais e mais, até virarem colaboradores. O esforço que a gente coloca em algo também aumenta o compromisso. Tipo os trotes em fraternidade, sabe? Quanto mais difícil, mais valorizado o grupo se torna para a pessoa. Faz sentido? E ele fala que até uma ameaça leve pode funcionar melhor a longo prazo do que uma severa para mudar comportamento, né? Por causa dessa coerência interna. Exato. Como no estudo lá do robô proibido. A ameaça leve fez as crianças internalizarem a regra, serem coerentes com a ideia de que elas não queriam brincar com aquilo. Interessante. E quando a pressão vem de fora? A aprovação social. Essa tendência da gente fazer o que todo mundo está fazendo, principalmente quando a gente está na dúvida. As risadas gravadas nas séries de comédia, mesmo a gente sabendo que é falso, funciona, né? A gente acha mais graça. Sim, funciona. E isso explica também o efeito espectador em emergências.
Na dúvida, a gente olha para os outros. Se ninguém está fazendo nada, a gente pensa, talvez não seja nada grave. Mesmo que todo mundo esteja pensando a mesma coisa e olhando um para o outro, é a tal da ignorância pluralista. Que perigoso isso pode ser. Muito. E a semelhança importa muito também. A gente tende a imitar mais quem a gente acha parecido com a gente. Os estudos sobre suicídios imitativos depois de notícias na mídia são um exemplo bem triste disso. É verdade. Para fechar, tem a escassez. Aquilo que é raro ou tá acabando parece que vale mais. Colecionadores que pagam uma fortuna por um selo com erro de impressão, por exemplo, ou as táticas de venda. Quantidade limitada, só hoje. Isso pega a gente por dois motivos. Primeiro, o atalho mental de sempre. Se é raro, deve ser bom, valioso. E segundo, a tal da reatância psicológica. A gente odeia perder liberdade. Quando algo fica escasso, a nossa liberdade de ter aquilo diminui. E aí, o desejo aumenta. É quase uma teimosia, sabe? E a escassez que aparece de repente é ainda mais forte. Sim, a escassez recente é mais potente do que algo que sempre foi escasso. Como no estudo dos biscoitos que ele menciona. O pote que de repente ficou quase vazio fez os biscoitos parecerem mais gostosos. E se tiver competição por esse item escasso, então, aí o desejo dispara. Às vezes, de forma totalmente irracional, como ele conta daquela guerra de lances por um filme. Uau! Então, resumindo. Contraste, reciprocidade, coerência, aprovação social, escassez, são todos atalhos mentais que a gente usa. Úteis na maior parte do tempo, mas que deixam a gente vulnerável. O clique, zoom, funciona, mas, às vezes a gente clica na hora errada. Exatamente. Ter consciência disso já é um primeiro passo importante para, quem sabe, se defender um pouco. Mas fica uma pergunta no ar, Além de só reconhecer esses gatilhos, como é que a gente pode ativamente diferenciar no dia a dia? Numa compra, numa conversa no trabalho, com amigos. Como saber se um sinal de escassez, por exemplo, é real ou se foi só fabricado para influenciar a gente? Ou se a aprovação social é genuína ou manipulada? Fazer essa distinção, acho que esse é o grande desafio.